todos. Espero que todos estejam muito bem hoje, aproveitando esse dia, um dia para estarem junto com suas famílias, um dia para estar adorando a Deus, estudando a palavra, aproveitando todos os minutos que Deus nos dá, né? Agradecendo pelo dia. Aqui, pelo menos para nós, está um sol muito bonito, um céu azul muito bonito. Tivemos já a nossa chuva ontem e hoje Deus está nos presenteando com um dia muito bonito. Eu espero que você se sinta abençoada, abençoado no dia de hoje e pronto para crescer espiritualmente como a Bíblia ensina. Na última vez, nós falamos sobre o nosso manual de instruções, né? A palavra de Deus. E vimos muitas coisas sobre a palavra de Deus. Dentro da palavra, nós vamos encontrar estas chaves que nos ajudam no crescimento espiritual. É como se abríssemos uma porta e crescêssemos um pouco. Depois abríssemos uma outra porta e crescêssemos um pouco mais. Então, nós vamos ver juntos, nessas próximas semanas, 5 chaves que vão nos ajudar, vão abrir as portas para o crescimento espiritual. Hoje eu quero falar sobre a primeira destas chaves. E a primeira destas chaves é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é a primeira chave que vai nos ajudar a crescer. A parte suprema da nossa vida, né? A parte mais importante da nossa vida é glorificar a Deus. O crescimento espiritual vem através da nossa concentração em Deus. Se tudo que fizermos no nosso dia é para glorificar a Deus, com certeza nós vamos crescer. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero mostrar, daqui a pouco, como nós glorificamos a Deus. Eu tenho uma série de sugestões, talvez tenhamos que terminar isso na próxima vez, mas nós vamos em frente hoje e eu quero mostrar como nós glorificamos a Deus no nosso dia a dia. Mas antes de entrar no como, eu gostaria de falar sobre por quê. Qual a razão que nós glorificamos a Deus? Por que, então, glorificar a Deus no nosso dia a dia? Já falamos que glorificar a Deus é uma das chaves que vai nos ajudar a crescer. Mas eu quero mostrar aqui de uma maneira um pouco mais ampla por que glorificar a Deus. A primeira ideia que eu quero trazer aqui para você que está ouvindo o programa e que está vendo o programa, a primeira ideia do porquê glorificar a Deus é porque Deus nos criou. Deus nos deu vida e por isso devemos glorificá-lo. Só pelo fato de você estar vivo, respirando, andando, sentindo, é motivo para glorificar a Deus. Hoje nós vamos ver bastante passagens da Bíblia, então eu espero que você esteja com a sua Bíblia na sua mão. Abra comigo no livro dos Salmos. Nós vamos lá para o Salmo 100. Salmo 100. Olha o que esse salmo diz. Aliás, tem tantos salmos bonitos sobre glorificar a Deus. Esse é um exemplo. O Salmo 100. Vamos ler o salmo inteiro, são 5 versículos. Olha o que o salmo diz. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, você e eu.
Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Que salmo bonito, não é? De louvor, de glorificação a Deus. Deus nos deu vida e nós devemos, então, com certeza, sempre adorá-lo, glorificá-lo da maneira correta. Tá me ouvindo aí bem, Bruno? Tá me vendo? Para mim travou aqui. Sim, aqui eu estou vendo tudo bem. Ah, ótimo. Tá? Para mim deu uma travada aqui, mas vamos continuar. Glorificar a Deus, porque nós estamos vivos, porque Ele nos deu vida. Olha uma passagem no Novo Testamento. Vai comigo lá para Romanos, capítulo 11. Carta aos Romanos, no capítulo 11. Vamos ver os versículos 33 a 36. Finalzinho do capítulo 11 aqui, esse subtítulo que eu tenho aqui fala hino de louvor a Deus. Olha só que interessante. 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A primeira chave é glorificar a Deus. Em tudo, em todas as coisas. Glorificar a Deus, porque Ele nos criou, porque nós estamos vivos. Salmo 100, Romanos, capítulo 11. Tudo foi criado para glorificar a Deus. Tudo. Vamos ver algumas passagens que nos mostram isso. Tudo foi criado para glorificar a Deus. Os céus. Interessante a gente pensar nisso, né? Os céus foram criados para glorificar a Deus. Volta comigo para o livro dos Salmos. Agora vamos para o Salmo 91. Salmo 91. Desculpe, eu inverti o número. Salmo 19. Não é 9:1, é 1:9. Salmo 19, um salmo tão bonito também. Mas vamos ler somente o versículo 1. Salmo 19, versículo 1, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Você já imaginou que os céus foram criados para glorificar a Deus? Foram, né? Tudo foi criado para glorificar a Deus. Quando você olha para esse céu azul, como está aqui em Campinas, quando você olha para um céu nublado, cheio de nuvens, tudo foi criado para glorificar a Deus. Os animais, já pensou nisso?
Os animais foram criados para glorificar a Deus. Vai lá para o livro do profeta Isaías. Isaías, vamos para o capítulo 43. Isaías 43. Nós vamos ler somente o versículo 20. Isaías 43, 20. Os animais foram criados para glorificar a Deus. Olha o versículo 20. Os animais do campo me honrarão. Aqui é Deus dizendo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Os animais do campo me honrarão. Os céus, os animais, tudo foi criado para glorificar a Deus. Os anjos, não é? Por que os anjos foram criados? O Evangelho de Lucas nos traz a resposta. Vai lá para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte o texto. Lucas 2, versículo 14. Vamos ver o 13 também. 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial, são os anjos de Deus, apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os anjos dizendo: glória a Deus. Os anjos foram criados para glorificar a Deus. Tudo foi criado, os céus, os animais, os anjos, você e eu, tudo foi criado para glorificar a Deus. Se tudo foi criado para glorificar a Deus, quanto mais você e eu devemos glorificar a Deus. A primeira chave que vai nos ajudar no nosso crescimento espiritual é glorificar a Deus em tudo. Em tudo. E agora eu quero mostrar para você. Vamos estudar juntos como eu glorifico a Deus em tudo no meu dia, na minha vida. Se a primeira chave é essa, né, para eu crescer espiritualmente falando, e já vimos que crescimento existe. Crescimento é algo que Deus espera de cada um de nós, que Deus demanda de cada um de nós. Já falamos sobre isso. Já vimos o manual de instruções, a palavra de Deus, a Bíblia, que é o livro que vai nos mostrar como crescer. E agora estamos vendo essas chaves que vão destrancar as portas do nosso crescimento espiritual. Glorificar a Deus é a primeira chave. Glorificar a Deus em tudo. No meu dia, na minha vida. Os céus glorificam a Deus. Os animais glorificam a Deus. Os anjos glorificam a Deus. Você e eu glorificamos a Deus em tudo. Como então? Se eu estou entendendo que glorificar a Deus é a primeira chave que vai me ajudar no meu crescimento espiritual, como que eu glorifico a Deus? De quais maneiras? Eu quero te dar alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 maneiras, 9 ajudas de como glorificar a Deus. E você vai estudar e, com certeza, você vai encontrar outras maneiras. Essas aqui não são as únicas, são algumas. Algumas maneiras, alguns exemplos, algumas ajudas para você e para mim, de como eu glorifico a Deus no meu dia a dia, na minha vida. Vamos ver essas maneiras, este como. A primeira delas, através da nossa salvação. Como eu glorifico a Deus? A primeira, através da nossa salvação. Quando eu aceito, quando eu obedeço ao Evangelho, quando eu escuto, quando eu acredito, quando eu arrependo, mudo minha vida, confesso Jesus como o Filho de Deus, o Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu me batizo por imersão, corpo inteiro dentro da água, e permaneço fiel, quando então eu obedeço ao Evangelho, eu glorifico a Deus. Deus é glorificado quando nós dobramos os nossos joelhos e confessamos Jesus como Senhor. Lembra a passagem em Filipenses capítulo 2? Abre a sua Bíblia comigo. Lá para Filipenses capítulo 2. Versículos 9 a 11. Um texto tão bonito, com certeza você já ouviu. Filipenses 2, 9 a 11 diz o seguinte, falando sobre Jesus. Por isso, Deus o exaltou. Exaltou Jesus. A mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Como que eu glorifico a Deus? Quando eu obedeço, através da minha salvação, da nossa salvação. Quando nós dobramos nossos joelhos, confessamos Jesus como nosso Senhor, somos batizados para vivermos uma vida nova. A Bíblia ensina que isto é para a glória de Deus Pai. Então, como que eu glorifico a Deus? A primeira ideia, a primeira maneira aqui, é obedecendo, aceitando o Evangelho, através da nossa salvação. Se você já fez isso, parabéns. Esse seu ato de obediência, de submissão a Deus, está glorificando o Pai. Se você ainda não fez, tem que fazer. Se você quer crescer, precisa primeiro obedecer. E através da sua obediência, você estará glorificando a Deus. Primeira maneira, então, primeiro como glorificar a Deus é através da obediência, através da nossa salvação. Número 2, segunda maneira, como glorificar a Deus? Tendo Deus como o alvo da nossa vida. Tendo Deus como o alvo da nossa vida.
Nós não vamos conseguir glorificar a Deus se Ele não for o alvo da nossa vida. A Bíblia diz que tudo é feito para glorificar a Deus. Até comer, beber, tudo é feito para glorificar a Deus. Olha essa passagem, interessante. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vamos lá, então, para 1 Coríntios, capítulo 10. Veja comigo o versículo 31. 1 Coríntios 10, versículo 31. Olha o que fala aqui. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Como que eu glorifico a Deus? Tendo Deus como o meu alvo. Tudo que eu faço na minha vida é para glorificar a Deus. Até quando eu como, até quando eu tomo algo, um copo de água, tudo é feito para glorificar a Deus. Interessante que o nosso Senhor Jesus, ele tinha exatamente isso que nós estamos falando como o alvo da sua vida. Abre a sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos ver o Senhor Jesus exemplificando isso. João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 48 a 50. Aqui, quando Jesus está conversando com aqueles judeus que estão tentando pegá-lo em alguma situação, não estão acreditando. E olha o que ele fala aqui no capítulo 8, 48 a 50. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoninhado. Olha o que os judeus estavam pensando sobre Jesus. E a resposta de Jesus, no 49, disse Jesus: não estou endemoninhado. Ao contrário, honro o meu Pai, e vocês me desonram. 50. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Jesus dizendo: olha, eu quero dar honra ao meu Pai, Deus. Eu não busco glória para mim mesmo. Jesus tinha como alvo da sua vida glorificar a Deus. E o propósito do cristão, da cristã, é a mesma coisa. É exaltar a Deus, é honrar a Deus aos olhos de todo mundo. Se eu tenho Deus como alvo da minha vida, eu estou glorificando a Ele em tudo o que eu faço. Eu quero mostrar algumas coisas aqui que nós precisamos entender. Se realmente Deus é o alvo da nossa vida, nós temos que entender algumas coisas. Por exemplo, precisamos sacrificar o nosso ego, o nosso eu. Não podemos trocar a glória de Deus pela nossa própria glória. Não dá para fazer isso. Então, se eu quero glorificar a Deus e tê-lo como alvo da minha vida,
eu vou ter que me sacrificar. Sacrificar o meu eu, o meu ego. Agora é Deus e não sou eu. Sabe aquela cadeirinha que nós temos aqui no nosso coração? Que muitas vezes quem senta naquela cadeira, naquele trono, somos nós. Se Deus é o meu alvo, eu vou me retirar daquele trono e vou colocar Deus. Aí eu vou estar glorificando. Precisamos entender também que Deus tem que ser acima de tudo. Se Ele é o meu alvo, Ele está acima de tudo. E você pode completar o que é esse tudo. Acima do nosso dinheiro, acima da nossa fama, acima da nossa honra, acima do nosso trabalho, acima do nosso sucesso, acima da nossa família. Deus tem que ser acima de tudo. Se nós estamos ensinando a palavra de Deus para uma outra pessoa, para nossa glória, então Deus não está sendo glorificado. Ele tem que ser o alvo de tudo. Deus tem que ser o alvo. Aí eu glorifico a Deus. Como? Né? De que maneira eu glorifico a Deus? Já vimos 2 das 9. A primeira delas, você se lembra qual é? A primeira delas é através da nossa obediência. Quando aceitamos o Evangelho, nós estamos dobrando o nosso joelho, dizendo que Jesus é o nosso Senhor, obedecendo, e através dessa obediência glorificamos a Deus. A segunda maneira é tendo Deus como nosso alvo. Ele está acima de qualquer coisa. Eu retiro o meu eu, o meu ego, o meu orgulho e coloco Deus no meu coração. Número 3. Terceira maneira. Como glorificar a Deus? Através de confiança. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Através de confiança. Vai lá para a carta aos Romanos, mais uma vez, mas agora no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Leia comigo os versículos 18 a 21. Como glorificar a Deus? Através de confiança. 18 a 21 do capítulo 4 diz o seguinte: 18. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir
o que havia prometido. Que passagem bonita sobre confiança. Abraão não duvidou, versículo 20, nem foi incrédulo com relação à promessa de Deus, mas deu glória a Deus. 21, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Como é que eu glorifico a Deus? Através da confiança. A falta de fé tira a glória de Deus. Quando eu não tenho fé, quando eu duvido, eu estou tirando a glória de Deus. Quando eu confio, eu estou dando glória a Deus. Olha essa passagem em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Estamos falando sobre confiança. Olha aqui. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Todas. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, finalizando a sua carta à igreja em Filipos, diz: o Senhor Deus suprirá todas as suas necessidades. É fácil a gente citar este versículo para outras pessoas, né? Que estão passando por problemas. Olha, lembra? Deus vai cumprir, vai suprir todas as necessidades de vocês. É fácil a gente ler esse versículo para outras pessoas. Mas quando alguma coisa acontece na nossa vida, será que essa passagem tem o mesmo significado? Será que essa passagem nos sustenta? Será que confiamos verdadeiramente que Deus vai suprir todas as nossas necessidades? Confiança é uma maneira de glorificar a Deus. Quando eu entendo que Deus tem todo o poder, quando eu não duvido, quando eu acredito, quando eu tenho confiança em Deus, eu estou glorificando a Deus. Confiança. Olha um exemplo de confiança. Tem vários na palavra de Deus, mas eu gosto desse aqui. Vai lá para o livro de Daniel, Velho Testamento. Daniel. Olha comigo o capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos ver os versículos 13 a 17. Você lembra dessa história, não é? Onde o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro da sua própria pessoa e decretou que todo mundo tinha que se ajoelhar em frente a essa imagem. E os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram não. Nós nos ajoelhamos somente perante o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Perante essa estátua, não. Olha o que vai acontecer agora. Versículo 13. Vamos ler do 13 ao 17. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego.
E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque? É verdade, Mesaque? É verdade, Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Olha só, hein? O rei Nabucodonosor, todo-poderoso, podia estalar os dedos e eles seriam mortos. O rei está perguntando: é verdade que vocês não estão dobrando os joelhos perante a minha estátua? Versículo 15. Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Nabucodonosor está dando uma chance para esses três. Mas, o texto continua, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Já pensou você nessa situação? Alguém que tinha o poder de tirar a sua vida chama você e diz: se você se prostrar perante a minha imagem e me adorar, eu vou deixar você viver. Caso contrário, eu vou matar você neste momento. Como você agiria? Tem confiança em Deus? Tem confiança que Deus tem todo o poder para suprir suas necessidades? Tem confiança que Deus tem todo o poder para livrar você de qualquer situação? Ou você duvida? Você cai perante a tentação. Você confia em Deus ou você duvida? Nossa confiança glorifica a Deus. Olha o restante da história. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Olha a confiança. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha a confiança destes homens. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Ele pode. Que exemplo de confiança. Como que eu glorifico a Deus? Através da confiança, da certeza das promessas de Deus, da certeza de que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer situação, a certeza de que Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Deus é glorificado quando nós confiamos nele, em tudo e em todas as situações da vida.
Se eu perguntar para você, e eu vou perguntar para você, você acredita que Deus cumpre as suas promessas? Você acredita que Deus cumpre as suas promessas? Agora, se eu fizer a mesma pergunta com outras palavras, você está vivendo sua vida como se acreditasse que Deus cumpre suas promessas? É diferente, não é? Perguntar se você acredita que Deus cumpre suas promessas é uma coisa. Perguntar se você está vivendo sua vida acreditando que Deus cumpre suas promessas é outra coisa. A resposta para essa segunda pergunta mostra a nossa confiança. Se a minha vida está sendo vivida de uma maneira que eu acredito que Deus cumpre suas promessas, que Ele é poderoso para me livrar de qualquer situação, que Ele pode suprir todas as minhas necessidades. Se eu estou vivendo minha vida desta maneira, eu estou glorificando a Deus. Estou mostrando confiança nesse Deus poderoso. Nós temos que ter convicção, confiança, fé, acreditarmos no poder de Deus. Como que eu glorifico a Deus? Através da minha obediência, quando eu aceito o Evangelho. Como que eu glorifico a Deus? Tendo Deus como o alvo da minha vida, tudo o que eu faço é Deus em primeiro lugar. Como que eu glorifico a Deus? Através de confiança, vivendo minha vida de uma maneira que eu estou demonstrando que eu acredito no poder de Deus, que Ele é poderoso para suprir todas as minhas necessidades, que Ele é poderoso para me livrar de qualquer situação, se Deus quiser. Glorifico a Deus através da minha confiança. Número 4. Qual outra maneira? Que mais? Como que eu posso glorificar a Deus no meu dia a dia? Através dos frutos. Através dos frutos. Vamos lá para o Evangelho de João, aquela passagem bem conhecida, em João capítulo 15. João capítulo 15, que fala sobre a videira e os ramos, né? A própria história que Jesus está contando, ele diz que Deus é o agricultor, Jesus é a videira, e nós, você e eu, somos os ramos. Agora olha o versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Meu Pai, Jesus está dizendo isso, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Deus é glorificado pelos nossos frutos. Como que eu glorifico a Deus? Através dos meus frutos. Por que Jesus está dizendo isso? Por quê? Por que que Jesus diz aqui no finalzinho, e assim vocês vão ser meus discípulos? Por que dar frutos? Porque o mundo pode enxergar bons frutos e maus frutos. A maneira como vivemos, a maneira como produzimos fruto, é a maneira que o mundo vai enxergar o nosso Deus.
Quando eu produzo bons frutos, eu estou glorificando a Deus. Quando eu produzo maus frutos, eu estou desonrando a Deus. E frutos são boas obras. Frutos são as coisas boas que nós fazemos. Quando Deus vê nossas boas obras, quando o mundo vê, quer dizer, quando o mundo vê nossas boas obras, Deus é glorificado. Eu e você temos que produzir bons frutos, boas obras, coisas boas. O seu vizinho, a sua família, o seu colega de trabalho, o seu amigo na escola, a pessoa onde você faz as suas compras, aquela pessoa que põe a gasolina no seu carro, o atendente no balcão da farmácia, da padaria. Essas pessoas estão olhando para você e vendo os seus frutos. E se você é uma pessoa que produz bons frutos, Deus está sendo glorificado. Se você não produz bons frutos, Deus está sendo desonrado. Como é que eu dou glória para Deus? Como é que eu glorifico a Deus, a nossa primeira chave, através dos meus frutos? Vamos olhar para a nossa vida e vamos ver se nós estamos produzindo frutos. As pessoas olham para você, para mim, e enxergam um discípulo de Jesus? Ou elas não sabem que você é um discípulo de Jesus, uma seguidora de Jesus? Tem que saber, porque você está produzindo bons frutos. E aí Deus é glorificado. Mais um, e nós vamos terminar por hoje. Como eu glorifico a Deus? De quais maneiras? Já vimos 4. Número 5. Através do sofrimento. Através do sofrimento. Mas como? Como que o meu sofrimento glorifica a Deus? Quando você sofre por Cristo. Quando você enfrenta este mundo, fala a verdade e recebe abuso por causa disso, Deus é glorificado. Quando nós ficamos firmes no meio das dificuldades, Deus é glorificado. Mas é muito mais fácil eu parar de falar. Mas é muito mais fácil eu não ser exemplo. Aí Deus não é glorificado. Quando eu sofro por Cristo, Deus é glorificado. Vamos ver 2 passagens que nos ajudam com essa ideia. A primeira delas está aqui mesmo no Evangelho de João. Lá no finalzinho, último capítulo, João capítulo 21, versículos 18 e 19. João 21, 18 e 19. Jesus, aqui depois da sua ressurreição, está conversando com o apóstolo Pedro. E ele fala essas palavras. Versículo 18. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro
iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Como glorificar a Deus? Através do sofrimento. Pedro, você vai sofrer. Você vai estender as suas mãos, né? Uma crucificação. Mas no seu sofrimento, Deus será glorificado. Agora, se Pedro fugisse, se Pedro desistisse de falar, se quando a pressão chegasse até ele, ele se calasse, Deus não seria glorificado. Mas na firmeza, no meio do sofrimento, Deus é glorificado. Olha a segunda passagem. Estávamos falando sobre Pedro, vamos lá para a primeira carta de Pedro. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Começando aqui no versículo 12, um texto também muito bonito. 1 Pedro 4, começando no versículo 12, diz o seguinte: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês. Esse fogo são as dificuldades que surgem entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. Olha agora, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Como glorificar a Deus? Através do sofrimento. Quando ficamos firmes no meio das dificuldades. O nosso sofrimento, se ele vem por sermos discípulos de Jesus, nós glorificamos a Deus através da nossa firmeza. Firmeza. Sofrer com fé glorifica a Deus. Não sofra por fazer coisas erradas. Você vai sofrer também, mas isso não glorifica a Deus. Se você sofrer por fazer coisas certas, pela sua firmeza, você está glorificando a Deus. Primeira chave é glorificar a Deus em tudo. Deus nos criou, nós estamos vivos e devemos glorificar a Deus. Os céus glorificam a Deus, os animais glorificam a Deus, os anjos glorificam a Deus. Eu e você devemos glorificar a Deus em
tudo. Como fazer isso? Eu tenho 9 maneiras. Hoje nós vimos as primeiras 5. A primeira, através da obediência. A segunda, através de ter Deus como o alvo da nossa vida. A terceira, através da confiança. Certeza de que Deus é poderoso. Número 4, através dos frutos das nossas boas obras. E número 5, através do sofrimento. Se você está sofrendo hoje, porque você é um cristão, porque você é uma cristã, e você está firme, Deus está sendo glorificado. Glorificar a Deus é a primeira chave que abre a porta para o nosso crescimento espiritual. Na próxima vez que nos encontrarmos aqui, na quinta-feira, 11 horas da manhã, nós vamos continuar vendo mais 4 maneiras de glorificar a Deus. Deus abençoe você. Que você tenha um ótimo dia, glorificando a Deus em tudo. Deus abençoe. When I survey the